Aqui no licenciado. Tem uns aí já enrolados, Carlos. Vê aí, esses dois aí. Você vai ver na sua. Isso. Chega na placa. Chega na placa, não. Não fechando. Tá chegando. Eu controlo o volume. Controlo o volume aí. Controlo o volume aqui. Aqui. Aí? E tá bom? Alô, som aí. 2, testando. Tá com ruído muito grande. Aqui ela já tá chegando. Você deve ter que controlar o... som. E... Mas então ela tá com bastante alô, som. 2. Ei, som. 2, testando. Fecha som.
2, testando. Tipo assim, o som tá bem. Só que tá bem baixo, sabe? Vamos ver se eu consigo dar um ganho lá, um boost só no sinal. É isso. Um, dois, três. Ei, ei, ei. Alô, alô. Olá, boa tarde. Nós prosseguiremos com os encontros paralelos com professora, psicóloga, estudiosa, pesquisadora e escritora Ninfa Barreiras. O tema da nossa mesa é livros proibidos e temas impróprios. Que literatura é essa? A nossa ideia é que a gente possa dialogar
A ninfa vai ter um tempo de apresentação e depois a gente abre para as perguntas. E como início da nossa conversa, eu quero trazer uma fala do Bartolomeu, onde ele diz que literatura é uma conversa sobre as dúvidas, é uma conversa sobre as delicadezas, sobre as faltas. Ela trabalha com a dúvida, com as incertezas, com as inseguranças, com as faltas, que são coisas que nos unem. Então, com a palavra, Ninfa Parreiras. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Temos aí amigas, amigos, parceiros de profissão, professoras aqui do município do Rio, queridas. que ainda trouxeram livros para ajudar a esquentar esse debate. Adorei o livro encapadinho. O livro protegido. Vou falar logo dele, olha isso. Para poder manter o livro na sala de leitura, né, para o livro não ser recolhido. Muito bom, gente. Isso é assim, olha, né, esse tecido. Revestir um livro vira uma preciosidade. Bem, tem me incomodado, assim, essa censura, esse julgamento a alguns livros da nossa literatura infantil e juvenil. Como eu trabalhei muito tempo na Fundação do Livro Infantil e acompanhei todo esse fortalecimento dessa literatura, né? São mais de 30 anos que eu trabalho nessa área, eu não vivi aquele momento da ditadura. Eu entrei depois disso. E aí me assusta muito ver a gente agora receber notícia de que um livro foi censurado, de que um livro está sendo julgado, está sendo proibido. E incomoda também, assim, quando a gente participa de grupos no WhatsApp, ou mesmo nas redes sociais, no Facebook, as pessoas começam a divulgar e muitas vezes elas nem leram o livro, né? No caso desse livro da Ana Maria Machado, Menino que se abre para dentro, eu também sou psicanalista e me mandaram dizendo, nossa, a grande escorregada da Ana Maria Machado. Era uma nutricionista falando que era um incentivo ao suicídio num grupo que eu faço parte de profissionais de saúde. Aí eu perguntei para ela, você leu o livro? Você conhece? A gente tem que conhecer para fazer qualquer tipo de comentário. Nem estou chegando ainda no julgamento, qualquer comentário. E o que acontece é que as pessoas criam uma notícia e ela vai engordando e vai sendo replicada e aí começam a ficar, né, fazendo esse julgamento sem sequer conhecer as obras. Então, acho que a gente sempre tem que ler, contextualizar e lembrar isso que a Soraya falou. Aliás, é uma alegria estar aqui com a Soraya, professora que eu admiro muito. Eu queria para sempre professora, porque sabia que ela tinha aposentado, eu fiz cara de um xoxo. Enfim, ela traz essas palavras do Bartolomeu que lembram a gente que a literatura ela vai nos beliscar com a dúvida e não com a certeza. E isso já é um grande argumento, né? Porque se a gente está diante de uma obra literária, aquela obra não está dizendo nenhuma verdade, ela está ali colocando a gente para pensar. E a vida é feita de ficções, né? O que está na literatura é uma ficção. E é uma ficção saudável, porque quando você fechou o livro, aquela história terminou. Pelo menos aquela materializada ali dentro do livro. O que vai fazer com você, que vai mexer com você, é outra coisa, né? Bom, eu preparei aqui um roteiro para ir lendo e comentando com vocês. E a ideia seria discutir mais esses dois livros censurados, do Ana Maria Machado, Menino que se abre para dentro, e o da Lídia Bojunga, A Bolsa Amarela. Mas eu estou aqui também com o livro encapadinho, do Zé Mauro Brandt. Deixa eu botar aqui na posição certa. Enquanto o sono não vem, esse foi literalmente recolhido, né? Viralizou na internet,
é uma história de incesto, e o livro de contos do Menino Sem Pátria, do Luiz Montel, que também foi censurado aqui no Rio e em escolas do interior de São Paulo. E cada vez mais a gente ouve essas notícias, né? Bom, e o que a gente tem reparado, então, são livros, temas, assuntos e vocabulários impróprios, inadequados, censurados. E o que caracteriza essa literatura para crianças e jovens, né? Se ela transita no território da fantasia, da imaginação, ela sempre vai trazer uma transgressão da linguagem e dos conteúdos. Ela vai estar sempre na contramão, porque ela não está para ditar regras, ela não está para colocar aquilo que é a moral da sociedade. E quando são abordados temas difíceis, eu acho que aí é que aquela obra fica ainda mais instigante para os professores, para os adultos, para as famílias. Porque senão fica muito assim, facinho, né? Parece uma água doce. E eu acho que outra coisa também importante é distinguir livros de literatura. Nem sempre o que está publicado nos livros é literário. E muitos livros são paradidáticos, embora essa expressão traga também muita controvérsia, porque muitas escolas, quando passam as listas de adoção, chamam as obras literárias de paradidáticos. O paradidático, ele é um livro que ele tem um objetivo de trabalhar um tema, de reforçar um conteúdo pedagógico que está previsto, né? O livro literário, ele, na verdade, a princípio não teria esse propósito, embora muitas vezes as editoras gostem de levar a proposta do livro literário como paradidático para que ele possa, de fato, ser adotado, para que ele possa ser consumido. Como a gente vive também num mundo de mercado, que o livro é um objeto como a bolsa, como a cadeira, como a banana, como o sorvete, como o carro, tudo isso é um objeto de consumo e o livro também. Mas nem sempre o que está nos livros para as crianças são obras literárias, são literatura. Estes que a gente está aqui falando e comentando são todas obras literárias consagradas, com prêmios, com muitas adoções, com compras governamentais que, devido a esse contexto que a gente está vivendo, assim, de uma certa necessidade de dizer o que é certo e o que é errado, né? O que deve ser feito e o que não deve ser feito, então os livros também caem nessas proibições e censuras. E aí também acho que a gente tem que lembrar as origens da literatura infantil, que tem as raízes nos contos maravilhosos, tanto nos contos maravilhosos ocidentais, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Pentameron, que é uma narrativa do início do século... Oi? Voltou. Uma narrativa do Giambattista Basile, do italiano, do início do século XVII, que já vai trazer todo um repertório de 49 histórias, com os temas todos que a gente tem hoje também nessa produção contemporânea. Esses temas controversos, esses temas que geram indignação de alguns adultos, né? Que são os temas da própria vida. A morte, o desamparo, a ganância, a disputa, a violência, tudo isso já estava lá atrás. Eu dei o exemplo do livro do Giambattista Basile, o Pentameron, porque no mundo ocidental, aqui no Brasil, em relação às obras traduzidas, ele é o mais antigo, ele vem antes do Charles Perrault. A gente agora tem uma edição da Nova Alexandria com uma tradução muito boa. E depois vem o Perrault na França, vem Irmãos Grimm na Alemanha, Hans Christian Andersen, todas aquelas madames francesas e outros também que recolheram essas histórias que eram histórias dos camponeses. Então, essas questões controversas, elas são questões nossas. E se elas são nossas,
é natural que elas estejam nas produções artísticas, literárias, que são feitas para a gente poder ler, se deliciar, e ler de novo, e querer compartilhar com alguém, né? E se a gente também vai lá mais ainda na origem dessa literatura infantil, se a gente vai para a Ásia, para o Oriente Médio, que na verdade são as fontes dessas histórias maravilhosas, contos de fadas, contos maravilhosos ocidentais, a gente dá de cara também com narrativas milenares, né? Tanto na Índia quanto na antiga Pérsia, atual Irã, com as narrativas das Mil e Uma Noites, do Panchatantra, Kalila e Dimna, e outras que, da mesma maneira que os contos maravilhosos, elas também vão trazer esse repertório de questões que são universais. Se a gente for ler uma história dessa, né, com uma boa tradução, a gente vai identificar aí questões que poderiam ser censuradas, mas para quê? Por quê? Eu acho que a grande questão é essa. Bom, outra coisa também, em relação ao folclore nosso, brasileiro, a gente tem várias cantigas. Se a gente pega Atirei o Pau no Gato, né? Mesma história, Boi, Boi, Boi da Cara Preta, são cantigas assustadoras, sim. E a gente costuma fazer, né, a criança dormir, embalar um bebê com essas cantigas. Mas aí tem um peso enorme a sonoridade, a musicalidade dessas cantigas. O bebê não está ligado nos conteúdos, ele não sabe muito bem ainda o que é um boi da cara preta, né? Ou o que é atirar o pau no gato. E a criança não vai matar um gato, nem matar uma pessoa, porque cantou Atirei o Pau no Gato. A gente tem que sair do concreto, do material, e ir para a metáfora. Eu acho que a nossa sociedade precisa simbolizar mais, precisa se apegar a representações simbólicas, né? E não ficar lendo ao pé da letra, lendo nessa materialidade. Porque mesmo a criança pequena, sem falar no bebê, ela não entende dessa maneira. Ela vai entrar nessas cantigas, nesse repertório que é tão rico aqui no Brasil, que era uma coisa que a gente devia se orgulhar muito de ter um Câmara Cascudo desse porte, de um folclorista que recolheu histórias, cantigas e trava-línguas e parlendas do Brasil inteiro, de todas as regiões. É de uma obra, assim, magnífica. Se a gente colocar de um lado o Anderson, de um lado o Câmara Cascudo, a obra do Câmara Cascudo ela é muito maior e muito mais intensa que a obra do Anderson. Não estou querendo diminuir o valor do Anderson, mas para mostrar que a gente não valoriza o que nós temos. O Anderson é o patrono da literatura infantil no mundo, ele dá nome a prêmios, né? Não somente o prêmio Hans Christian Andersen, mas tem outros prêmios que o homenageiam, por ele ter sido, de fato, o primeiro a criar histórias para a infância. Mas se a gente pega todo o repertório do Câmara Cascudo, é de uma riqueza enorme, né? De um valor absurdo e que a gente está deixando de lado. Quando eu vou nas escolas de educação infantil para dar curso para as professoras, para os professores, agora mesmo, um curso que a Fundação do Livro Infantil faz em parceria com a SME aqui no Rio já há mais de 10 anos, eu sempre escuto das professoras, dei aula semana atrasada, as professoras falam, Ninfa, cada vez mais o repertório das crianças é muito pequeno. Elas não sabem cantar, elas não sabem as cirandas, elas não sabem as parlendas, as trava-línguas, as trovinhas, as quadrinhas. Por quê? Aí a gente tem que puxar essa família e, quem sabe, introduzir também essa família que não teve acesso, uma geração que não teve acesso a brincar na rua, a aprender, né, com tudo aquilo que ouviu e que é passado de geração para geração. Bom, aí eu gosto sempre de dar um exemplo, que às vezes você fica muito preocupada com o conteúdo, de ser um conteúdo assim bonitinho, arrumadinho, higiênico, né?
Aí, se você gritar com a criança, lindas andorinhas lilazes passeavam pelo arco-íris, grita isso, ela não vai dormir, né? Ela dorme, não é por causa do boi, da cara preta, nem do pau que você bateu no gato, ela dorme por causa da musicalidade, da tranquilidade daquela voz que a embala, que canta, que acolhe, que aconchega. Você pode mudar o conteúdo e se gritar, a criança não vai se sentir acolhida, né? Eu acho que agora eu vou passar para leitura do trecho da Ana Maria Machado. Você quer ler para a gente? Lê esse trechinho aqui. Você que trouxe o livro, O Menino que Espiava para Dentro. É um conto ilustrado. É um livro que já foi, parece que ele já foi vendido assim para mais de 96 mil exemplares, já foi adquirido por vários programas e projetos, né? Lê para a gente esse trechinho só para a gente passar a debater ele. Dessa vez, ele não teve mesmo que esperar. Como as compras só chegavam quando ele estava no colégio, ainda teve que esperar a volta, o jantar e a hora da sobremesa. Quase não aguentava mais. Aí também resolveu que o melhor era deixar para engasgar com a maçã na hora de deitar. Quando estivesse sozinho, que a família dele era tão desligada dessas coisas que era até capaz de alguém dar um tapa nas costas dele só para desengasgar. E aí estragava o plano todo. Bom, daí entenderem que esse livro vai induzir a criança a se matar, a querer engasgar com a maçã, dormir e suicidar, eu acho que assim, não é, gente, não dá para também... Eu estou lendo aqui só esse trecho para vocês, porque nesse tempo que nós temos não daria para ler tudo e ler a Bolsa Amarela inteira, para a gente aquecer a discussão. Mas eu acho que, assim, se você lê a história... Ontem eu li de novo 2 vezes, assim, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. E realmente está tudo muito contextualizado, né? É uma brincadeira, é um amigo imaginário que ele constrói, e é uma tentativa também dele resolver as coisas e os conflitos dele, com essa possibilidade de ter um amigo imaginário, de falar com alguma coisa lá de dentro. Você não tem como ler isso ao pé da letra, você precisa sair e ver que tem uma representação simbólica aqui, que, na verdade, se você quiser pensar do ponto de vista terapêutico, é até uma leitura que ajuda a criança a se entender melhor com os conflitos dela, com as dificuldades dela, né? Se a gente sai desse campo assim da literatura pelo deleite e pensa mais numa possibilidade, como eu disse, terapêutica, eu recomendaria, porque a criança vai sim lidar melhor com toda a angústia que ela tem, as contradições, né? Às vezes a dúvida dela frente ao mundo. E, em momento algum, esse texto da Ana Maria está induzindo a nada. Não é à toa que ela foi pega de surpresa quando essa censura aconteceu, e é uma pena se esse livro não chega até as crianças, né? Alguém gostaria de comentar, antes da gente passar adiante? Bem, na história, o Lucas, que é o protagonista, ele pensa em se engasgar com a maçã para poder acessar o mundo da imaginação. E ela faz algumas intertextualidades interessantes com o conto da gata borralheira, né? Lembram da maçã? Ana Maria sempre trabalha muito com essa rede de intertextualidade, de trazer outras histórias também para a história que ela faz. E desde 2008, ele está editado pela Editora Global, e lá na Editora Global ele já vendeu mais de 92 mil exemplares. Isso porque antes ele era de outra editora. Eu acho até que a sua edição é da
Não é global. Não, ela já é global. Achar que o menino que espiava para dentro faz apologia ao suicídio de crianças por conta dessa cena da maçã seria o mesmo que acusar as histórias do super-homem de incentivar que os pequenos se atirem da janela, pensando que por ter um lençol no pescoço, né, ou uma outra roupa, eles podem voar. Ao longo da narrativa fica claro que ele está falando da imaginação, como eu disse, né? É uma tentativa dele de se conhecer mais, de lidar com as questões dele. E também sobre o quanto a nossa própria realidade pode ser boa, pode ser surpreendente. Ele não morde a maçã, o Lucas, o protagonista, para dar cabo da vida dele. Ele quer passar mais tempo nesse mundo da imaginação, que é um momento só dele com ele mesmo. Ele simplesmente dorme logo após comer a fruta e a sequência mostra que, na verdade, essa página que eu pedi para ela ler, que foi alvo das críticas, essa página que tem essa maçã comida, que foi interpretada, como eu disse, erroneamente, sem colocar isso no contexto da história, né? E sem entender até essas intertextualidades, porque quem está falando que foi censurado, quem está falando que isso não é conveniente, são os adultos, não são as crianças que estão falando isso, né? E os adultos podem perceber que aqui também tem toda uma intertextualidade com outras histórias maravilhosas, como eu comentei, né? Eu acho que é uma espécie de inquisição tecnológica que a gente vive, que as redes sociais servem como, né, inquisidoras. Bom, agora eu queria ler um trechinho da Bolsa Amarela, que é, na verdade, a primeira página. Esse livro é considerado best-seller da Lígia Bojunga. As duas autoras, eu, na verdade, quando escolhi esses dois para trazer para cá hoje, que a lista de censurados já é grande, né? Como você bem viu e trouxe os seus aí, é porque essas duas autoras são duas autoras grandes motivos de orgulho para nós, né? Lígia Bojunga foi premiada em 1982 com o maior prêmio da literatura infantil do mundo, que é o Hans Christian Andersen, uma espécie de prêmio Nobel da literatura infantil. E no ano de 2000 foi a vez da Ana Maria Machado de ser premiada também. Elas foram, durante muito tempo, as únicas latino-americanas a receberem esse prêmio, que já tem mais de 60 anos. É um prêmio que é concedido a cada 2 anos, pelo conjunto da obra, a uma autora ou autor vivo. Então, assim, elas têm um reconhecimento não só aqui no Brasil, mas um reconhecimento internacional. Esse livro da Lígia, ele é o que mais vende, para surpresa, inclusive, dela, né? Ela sempre fala assim que ela sempre agradece a Bolsa Amarela, que a Bolsa Amarela paga, né, as contas dela, que a Lígia vive, de fato, como autora. Ela já tem essa trilha aí já há bastante tempo, desde que ela largou o cinema, a televisão e o teatro, ela passou a se dedicar à literatura, ainda mais quando ela ganhou o prêmio lá nos anos 80. E é um livro que é lido por meninas, meninos, adultos. A maioria das minhas amigas da minha geração e abaixo da minha geração tem na Bolsa Amarela a sua grande preferência dentro da obra da Lígia Bojunga, né? Confesso que nem é dos que eu mais amo, não. Eu tenho uma paixão por outros, né? Mas a Bolsa Amarela está na minha lista assim, dos mais amados na obra da Lígia. E é interessante também que é uma menina incompreendida, a personagem, com dificuldade de dialogar com a família, que não tinha espaço, e ela declara que tem 3 vontades: a vontade de ser escritora, a vontade de ser menino e a vontade de ser adulto. Eu vou ler o trechinho para depois a gente discutir. As vontades, no capítulo 1. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades,
Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver, não estou ligando a mínima. Mas as outras, as 3 que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Nem sei qual das 3 me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje estou achando que é a vontade de escrever. Bom, eu não somente tive vontade de ser garoto, como tinha uma época que eu achava que eu ia ser era homem, né? Logo no início da adolescência, que a gente escutava as meninas dizendo, você já é? Já. Você já é? Já. E eu não era. Aí um dia eu pensei, será que realmente eu sou menina? Aí eu ficava ouvindo aquilo, eu era muito magra, né? Muito assim, compridinha, e escutava, né? Sou mineira do interior, muito tabu, muito silêncio, muita linguagem não verbal na família. E as meninas falavam assim, e eu não era. E o que é isso, né? Então, assim, se você também não pode lidar com as suas fantasias do jeito que você quer, fica difícil viver. Porque se tem uma coisa que é nossa, é a nossa fantasia. Gente, fantasiar é bom demais. A gente precisa fantasiar. A gente precisa do sonho. Sem sonho a gente não vive. E aqui a menina está falando de desejo, que é uma coisa assim, cara para nós, para a literatura, para a psicanálise, para a vida. A gente precisa desejar. Não quer dizer que você vai realizar tudo que você deseja. Até porque a gente não realiza tudo mesmo. Aí a gente vai mudando os desejos, os sonhos, né? E aí eu acho assim, uma condenação censurar esse livro e não deixá-lo chegar nas mãos das meninas, dos meninos, dos adultos. Ele foi publicado pela primeira vez em 1976 e também adotado em escolas de todo o mundo. A obra da Lígia está traduzida em mais de 30 países, são 20 e tantos, mais de 25 línguas, mais de 30 países. Esse é um dos mais traduzidos também. Já foi adotado pelo PNBE, outros programas de governo. E é a história da Raquel, dessa personagem, dessa menina, né, que está reprimindo essas vontades de crescer, ser escritora e ser menino. E aí a gente também pode entender como a representação de conseguir algo impossível para ela naquele momento, porque ela não tinha voz. Ela vivia numa família também que não dava a ela um espaço. E os meninos tinham mais espaço que as meninas, né? A gente também tem que considerar que é um livro da década de 60. A Lígia, junto com Ana Maria Machado, Marina Colaçante, Silvia Ortoff, são algumas das autoras que trouxeram pela primeira vez na história da literatura infantil e juvenil, né, a mulher como protagonista, a criança tendo desejo. Então é um universo infantil cheio de descobertas, de expectativas, de surpresas. E tem uma representação simbólica interessante nessa bolsa esconderijo, que é uma bolsa esconderijo, né? A gente tem lá dentro um galo, um alfinete, a gente tem lá dentro um mundo, um monte de bolsinho, bolsinho filhote, bolsinho maior. E é um reconhecimento de si, uma possibilidade de subjetivação. Se a gente quiser ir além, é só pensar naquilo que o Michel Foucault nos fala, da importância da gente ter essa representação de si, né? Então, assim, se a gente não pode simbolizar por meio de objetos, de brincadeiras, a gente não dá conta de tanta angústia. Acho até que se hoje a gente tem notícias de tanta depressão e tanta tentativa de se matar, é justamente falta dessa capacidade de simbolizar. Falta da gente fazer mais metáforas, mais brincadeiras, cantar mais, brincar mais, sonhar mais. A menina pertence a uma família que não dá voz à criança.
Não há espaço para que ela seja um ser que pensa, que sente, que sofre, que pode concordar ou discordar de alguma coisa. Por isso que ela cria essa realidade imaginária, né? Para que ela possa ter espaço dentro de si mesma. A vontade de escrever mostra também essa necessidade dela de compartilhar e de conversar, porque quando você escreve, você está compartilhando com o outro. Você está podendo falar o que você pensa, o que você sente, né? E mostra esse desejo dela de ser ouvida. A vontade de ser menino, que é o que gerou mais polêmica e questionamento, vem também desse desejo dela de ter a mesma liberdade que os meninos. Porque eu me lembro que a gente não podia sentar assim, né? Ai, não senta, menina não pode sentar assim. Por que menino pode sentar assim e menina não pode? Até hoje, quando eu entro no ônibus, é um problema, porque se você está do lado do homem, o homem senta assim. Ônibus, metrô, trem, transporte público. E a gente fica assim, colhendo, assim, às vezes o bumbum não cabe direito. Então, por que isso, né? Agora, ela está aqui diante de uma coisa que é reivindicar também direitos mais justos para as meninas. E também, gente, essa questão não mostra aí nenhuma escolha definitiva dela por ser homem, por não ser mulher, né? Ou ser uma mulher que gosta de mulher. Isso não é uma escolha. Essas coisas são coisas construídas ao longo da vida, né? E isso é uma coisa que pertence também a cada um. A sexualidade é uma coisa também muito nossa, um território muito íntimo, que cada um é que dá conta disso. Você não tem que dar satisfação para o outro com quem que você se relaciona, com quem você namora, o que você faz ou não faz. É uma coisa muito nossa, né? Se a gente não evoluir com isso, aí você vai ter que ficar explicando para os outros tudo da sua vida, inclusive do seu sonho, da sua fantasia, das suas escolhas, dos seus namoros. Fica chato, né? Porque namorar é uma coisa também tão legal, então... Bom, e na verdade o que a Lídia faz é mostrar essa possibilidade imaginativa e simbólica dessa criança angustiada, triste, revoltada, e que ela, com a bolsa amarela, consegue ali botar esses seres que ela cria, que ela dá vida, né, como eu falei, o galo, o alfinete, o Afonso, que é o galo, e também esses desejos dela. E desejo é uma coisa pulsante, né? Desejo é pulsão de vida, gente. É você estar querendo criar, querendo construir, querendo transformar alguma coisa mortífera, né, persecutória, em alguma coisa mais agradável, mais saudável. Então, é uma censura, assim, lamentável. Bom, aí eu vou, antes de abrir para vocês, falar um pouquinho desse... Você quer falar dessa capinha para a gente? Eu adorei. Fala. Eu acho que quando proibiram isso e pediram ele para recolher, me chocou muito a impossibilidade de ajudar meu aluno se ele quisesse pedir ajuda. Diante da violência, diante de pedófilos, como se usa, e ela sofrer a violência e não ter alguém com que se espelhar e pedir, poxa, acontece com os outros, não sou a única, eu não sou culpado, e eu não posso pedir ajuda ao adulto que está fora do contexto. Bom, além disso, ele me tirou o direito de contar as outras histórias que estavam dentro dele. E aí eu falei assim, estou lascada, coitada dessa turma. Eu não queria contar para uma criança de 6 anos de idade. Eu queria contar para quem quisesse ouvir. Aí, recolheram. Tá. Recolheram da escola e eu tinha que entregar porque eu não ia prejudicar a minha escola. E aí eu consegui um volume para mim e encapei aqui. Eu mandei fazer só para ele. Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria proteger ele de quem o proibia, de quem o censurava.
Eu sempre tive direito na minha casa de ler os livros que eu quis ler. Leio até hoje, muito. E me orgulho de ter uma filha de 21 anos que tem uma lista tão grande quanto a minha para ler. E aí eu falei assim, eu tenho que proteger ele, eu tenho que ter direito. No final ele tem partituras, eu podia me associar aos professores de música para descobrir um outro jeito de trabalhar ele, além de mim, além dessa voz rouca, horrorosa. Aí eu falei assim, tem que ser só para ele. E aí a menina me ofereceu essa capa, que são várias combis, de todas as cores, modelos, clarinha. E me remeteu a Caminho, que Caminho eu estava escolhendo para fazer essa contação de história. E achei muito chato a gente também ser censurado no nosso caminho de dar aula, de estar com um aluno, de estar próximo a ele. Em tantos momentos a gente se reuniu para falar de livros. Eu me lembro quando conheci Ninfa, eu me lembro quando eu conheci outras pessoas que falavam de literatura em vários formatos, no teatro, na poesia. E esse meu caminho estava sendo cerceado. Então, a capa vinha, ela fecha, ela abre. E eu não preciso dizer para todo mundo de que livro eu estava contando. Eu podia nem contar essa história, entendeu? Mas eu queria contar, eu não queria proibir os outros de ouvir. E eu me senti mais à vontade de proteger ele, me senti protegida também. Eu não sei se eu estou errada, mas eu me senti protegida de estar encapando ele. E aí ele está lá. Quando a Ninfa falou que vinha, a primeira história que me veio na cabeça foi esse. Eu falei assim, eu tenho que mostrar a capinha para a Ninfa. Eu tinha que dividir com os outros. Eu costumo dizer, eu subverto o que é inevitável. Se eu puder, vou subverter. E eu ouso dizer que você fez algo simbólico, como o Lucas, personagem, né, do livro da Ana Maria Machado, e como a Raquel, personagem do livro da Lígia Bojunga. Você fez a mesma coisa. Você criou, né, um universo paralelo, simbólico, possível para dar conta desse temor, dessa perseguição. Um atalho. Foi um atalho. E me deixou confortável, realmente me deixou bem confortável de dividir com os outros o que eu pudesse dividir, nem que fosse o meu ouvido. Eu podia não saber o que dizer para aquela criança, mas eu podia ouvir o que ela tinha para me dizer, o sufoco que ela pudesse estar querendo me contar. Entendeu? Mostrar outro mundo, porque afinal a história era de um outro lugar, de uma outra época, onde os conceitos são diferentes dos meus, eu estava privando outra pessoa de conhecer. Então eu estava fechando uma porta de um mundo que a criança provavelmente não ia ter acesso. Esse livro foi censurado por causa do incesto, né, da personagem. Aí vale lembrar o Pele de Asno ou Pele de Burro, do Charles Perrault, do século XVII, né? A gente está no século XXI. E ontem até teve aqui também uma apresentação para os professores sobre os contos maravilhosos. Você estava, né, Soraya? E eu li um conto da Marina Colasanti, que é Entre a Espada e a Rosa, que, de certa maneira, faz um resgate da pele de asno, da pele de burro, porque a barba começa a crescer com a personagem, né? com aquela moça, com aquela mulher. E ela não sabe o que fazer com aquela barba, aí ela foge, porque a barba, na verdade, cresce quando o pai resolve fazer um contrato de casamento lá com um reino próximo para se dar bem, entregar a filha e ganhar muita coisa com aquele casamento. Aí ela foge e quando ela tenta um trabalho como mulher, eles não querem por causa da barba. Eles veem nela a barba como uma coisa ameaçadora. Quando ela tenta um trabalho como homem, eles veem a cintura fina dela e não querem o trabalho porque aí é uma coisa, né, da mulher. Aí ela vai colocar vai vender tudo que ela tem, vai colocar toda uma armadura, vai comprar um cavalo, vai colocar um elmo
Ou seja, ela vai se cobrir para poder sobreviver, né? Então, é aí uma história da década de 90, esse conto da Marina Colaçante, mas que traz também essas questões da subjetividade. A literatura vai sempre trazer isso, vai sempre dialogar com o que existiu e com o que existe, né? E é interessante como que essa personagem, de alguma maneira, ela vai viver o que a personagem do Zé Mauro vive, e aquela princesa da pele de asno do Charles Perrault, né? E é isso, é uma jornada de você ter que enfrentar o mundo social, né? E você enfrentar também seu mundo interno. E se você não cria esses universos paralelos, essas coisas que te subjetivam, que você pode simbolizar, você não sobrevive a isso, né? Está na hora. A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas. É um tema que não se esgota. Quando a ninfa fala da questão dos sentimentos, né? Aproxima muito a literatura da porção humana, né? Simbolizar aquilo que, de uma certa forma, envolve todos os seus sentidos, gera a impropriedade do tema. É isso que a gente tem visto. Cada livro, tema impróprio, se relaciona com alguma coisa, ou com a questão sexual, ou com a questão de gênero. Eu lembrei que a gente podia ter trazido Histórias de Princesas, né, que foi proibido por uma escola, considerando o teor religioso, quando, na verdade, o livro não tem teor religioso nenhum. Então, a gente fica com a sensação de que isso não vai parar, porque se é para censurar, cada hora eu vou ter um motivo. Então, quando eu recebi o convite para mediar essa mesa, eu resolvi perguntar para 3 crianças, né? O que seriam os livros proibidos, o que seriam os temas impróprios e que literatura é esta. Uma disse assim: isso é mais uma invenção dos adultos, ponto final. A outra disse assim: livros proibidos, ai, qual é o ano que a gente está? Uma criança de 8 anos. Isso parece coisa quando a minha mãe era bem pequenininha. Minha mãe nada, minha avó. E a outra ficou muito pensativa e disse assim: eu acho que se a literatura for por esse caminho, a gente não vai ter literatura, não. E aí eu paralisei com a resposta, né? Eu falei, mas como assim? Gente, quando eu leio, eu sonho. Se tiver censura para o meu sonho, caraca, eu vou ler para quê? Né? Então, são falas que nos levam a pensar, refletir, a resistir, que agora eu sugiro que você mude a capa do seu livro, porque a gente está em transmissão, então descobriram o seu segredo, a resistir, né, nesta luta do que seria impróprio, do que é impróprio no tempo de hoje. É impróprio eu poder pensar num personagem que se engasga com uma maçã, mas esse personagem, muitas das vezes, personagem vivo, de verdade, não vai para a escola, porque o tiroteio não deixa. O que é impróprio, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Ouvir a ninfa, dá vontade de ficar ouvindo. A gente esquece que tem que ouvir e mediar. Então, a gente ainda tem um tempinho, não tem? A gente tem um tempinho para quem quiser dialogar, fazer pergunta, trazer alguma situação, algum livro que não tenha citado, que a gente não tenha, a mesa não tenha citado, mas que vocês lembrem. Então, a gente está com o microfone aberto.
Eu acho que, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é José Leandro, sou professor de História, e assim, como a gente já percebeu em outros momentos históricos, né? Esse controle das mentes, do pensamento, ele volta e meia vem, né, como se fosse solucionar questões que, na verdade, na sociedade não estão sendo enfrentadas, como a desigualdade, como você disse, a violência. E todas essas questões acabam sendo colocadas como se o problema todo estivesse dentro das ideias, né? É o pensamento que está fazendo isso. Então, quando a gente fala principalmente da infância, né, como a gente viu, por exemplo, na Bienal do Livro, se proibir um livro para adolescentes porque tinha um episódio de carinho entre dois rapazes, né, de roupa, vestidos, e colocar aquilo como sendo pornografia, né, descontextualizando completamente a edição, a gente vê como que existe essa tentativa, principalmente num país iletrado. Nós somos um país iletrado, nós não somos um país de leitores, né? Infelizmente, nós temos muito caminho ainda pela frente, né, para construir realmente um país de pessoas letradas, pessoas que leem. As pessoas não leem, elas não sabem do que falam, né? E quando a gente tem uma rede social que potencializa as falas, potencializa a opinião e não a análise, elas não estão analisando, elas estão opinando. Eu recebi uma informação, olha essa capa, realmente, nossa, que absurdo, né? E aí você acaba reproduzindo isso, quando, na verdade, você tenta culpabilizar, né, esses elementos como sendo o causador das nossas mazelas. E aí você acaba deixando de lado o que realmente importa. É claro que essa é uma dimensão que eu sempre penso assim, em termos sociais, né? Qual é o efeito disso na nossa sociedade? E acaba levando uma criança que tem que conviver com um tiroteio na porta da escola, né, e sem a chance de sonhar. Eu acho isso muito perverso. Boa tarde, sou Vanessa. Tudo bom? Eu estou um pouco nervosa, porque a gente também está vendo isso na escola com muita força. Muita força. Me desculpem, porque os grupos que se opõem, diversos, né? Ou é o grupo da bandeira do gênero, ou da bandeira da gordofobia, ou da bandeira do racismo, da religião, diferentes grupos, né? Quero dizer que eu falo do lugar de professora, eu não pertenço a nenhum movimento social, eu sou professora, é a minha raiz, meu lugar. E os diferentes grupos que têm trazido para a nossa escola o que eles estão querendo falar que são escolhas pedagógicas e não censura, isso é uma coisa muito importante da gente diferenciar. O que é fazer uma escolha pedagógica e deixar aquele autor de lado, ou aquela obra, e o que é verdadeiramente uma censura. E eles têm batido muito na tecla, Ninfa. Eu tinha me esquecido que você era psicanalista, porque eu já devia ter conversado antes com você, não por mim, mas pela causa. É porque eu te olho, eu vejo o professor, de plantão, escritora. E um argumento fundante deles é a questão da gente estar atuando de maneira negativa na subjetividade das crianças. Então, quando eu trago um texto que está escrito balofa, como tem do ULA, do Rogério Andrade Barbosa, que as crianças enlouquecem, há 2 anos que a gente lê e não tira esse texto do itinerário de leituras deles, porque é o livro que eles amam. A gente pode ler um monte de cultura africana afro-brasileira, mas esse fica com força. Tem balofa. Então, eu sou... do ULA, Mulher Canibal. Correto. Ilustrado pela Graça Lima. Eu sou constrangida a ler esse livro porque tem o balofa, pelo grupo que defende a questão da gordofobia. Eu estou lendo a Megera, fizemos um trabalho com a Megera Domada do Shakespeare, a edição do Flávio de Souza, do teatro, a gente tem um trabalho de teatro na escola. A Megera Domada, ei, honra teu marido, teu governador, né? Domada, quem a gente doma, né? Quem é Megera? E no fim, como é que ficou Catarina, como ficou Bianca, quem era o Petrúquio? E aí a gente tem o Lobato numa mesa, não quero entrar nessa seara, mas só para dar exemplo dos grupos, né? Que se a gente leva um texto que tem um trecho que hoje é considerado racista, então eu atuo de maneira negativa na formação dessas crianças.
Então, eu queria assim, ouvir um pouco, sabe, Ninfa, porque, do ponto de vista literário, a gente tem essa defesa inteira. A literatura é o lugar das contradições, dos contrapontos, da dúvida, da incerteza, né? Mas esses movimentos estão com muita força trazendo este argumento. E aí parece que a gente está fazendo uma grande imoralidade, não é? Então, se eu levo um determinado texto de um autor que vai ter o trecho racista, então eu estou perpetuando uma educação que não é antirracista, né? Se eu trago um texto da Megera Domada, eu estou também remando contra a ideia da gente pensar a igualdade de gênero. E por aí vai. Então, eu sinto assim, os pais muito rendidos quando vêm uns posts desse na internet, sem condições de fazerem uma leitura mais fina. A escola rendida do ponto de vista da gestão, porque se eu começo a cortar de um grupo, dizendo que é uma escolha pedagógica, eu vou ter que atender a todos os outros. E os professores de literatura, eles estão silenciados. Eu vou ter que ficar lendo todos os textos que são considerados hoje próprios, né? E aí a gente precisa pensar assim, o que é fundamental de uma criança na educação infantil, nos anos iniciais, ensino fundamental, ensino médio, lerem, numa escola pública brasileira, né? Que eu preciso garantir, sabe? Eu sinto falta da gente, assim, ter isso com mais força, como grupo que está pensando que livro, o que é impróprio hoje e o que é impossível da gente retirar, né? Os países que têm as propostas curriculares mais avançadas de ensino de literatura, nas propostas curriculares eles têm a lista dos autores. E quando tem algum autor que precisa de uma enorme contextualização e que não pode ser retirado por ter sido referência, está lá a observação. Leia a partir de uma edição crítica, mediada, rarararará. Então, eu queria, assim, compartilhar essa angústia aí com vocês, viu? Eu fico numa situação péssima. Controle do horário. Eu queria saber se tem mais alguém na plateia para uma pergunta, porque aí tá legal. Então, é a última pergunta, tá, gente? Porque a gente não tem mais horário. Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é só um comentário em relação ao que ela falou. Como professora de sala de leitura há 11 anos e coordenadora pedagógica há 8, aí vem a questão da gestão, né? Eu uso muito a questão da literatura para mediar os conflitos que o coordenador acaba tendo que fazer. Então, assim, se há uma esperança, né? Por muito tempo eu me indaguei como eu ia dar conta, né, de 2 matrículas, uma na sala de leitura e uma na coordenação de ensino fundamental 2, e o caminho que eu encontrei foi a literatura. Então, assim, toda vez que eu tenho um conflito, seja da questão dos grupos, né, que se chocam e que querem ter razão, eu procuro usar a contação de história, a indicação de livro, para facilitar isso. E aí entra os 2 lados, o lado da professora e o lado da gestão, né? É só fazer um comentário. Tem o lado da família também, né? Eu fico pensando que muitas escolas têm as comissões de pais, de mães, né? Que os livros que serão lidos passam pela família para que a família concorde com a leitura, ou não, né? Então, acho que, nesse momento, mais do que tudo, a gente tem que dialogar. A gente tem que dialogar e tentar fazer isso que você falou. Alguns autores, ou melhor, muitos autores e muitas obras não podem ficar de fora desse currículo, dessa seleção de obras a serem lidas, que são formadoras dos leitores. Então, assim, eu trouxe as 2, Ana Maria e Lígia, propositalmente, como eu falei, o nosso tempo aqui era curto, né? E é um assunto muito polêmico esse. Mas a gente tem uma lista grande de livros que estão sendo vistos assim com maus olhos por várias razões, pela questão da linguagem, do vocabulário, pela questão religiosa, pela questão de gênero, pela questão das depreciações também.
e etc. Mas o que eu acho é que, mais do que nunca, esse diálogo tem que estar aberto também com a família, e o livro precisa ser lido e discutido, e contextualizado sempre. Se a gente não contextualizar o Lobato, a gente vai tirar o Lobato da vida, né? Não vai existir mais. Porque o Lobato também foi genial. Se não fosse ele, acho que a gente não estaria aqui com o Salão do Livro hoje, 21º Salão. Ele foi fundamental para mudar o rumo da literatura para a infância e juventude no Brasil, né? Mesmo tendo sido um autor preconceituoso, racista. Ele trouxe outras contribuições que também foram importantes. E ele estava impregnado de tudo que era do tempo dele, né? Da época dele, ali num momento pós-abolicionismo, neto de um visconde, que tinha uma grande propriedade, né? Então, assim, tem muita coisa para discutir, mas eu acho que não consigo ver de outra maneira a não ser assim, abrindo diálogo. E se a família proibiu o livro, mandou de volta, como eu já ouvi muita professora me falar, eu estou sempre em contato com as professoras do município por causa desses cursos em parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e elas falam isso. A avó não quer porque tem um colar de contas, e isso é macumba. A mãe não quer porque tem um galo na história e é macumba, né? Na casa da Lígia Bojunga mesmo, a gente recebe grupos para visitarem, e tinha umas ilustrações do Afonso, e o menino falou para mim muitas vezes: tia, macumba. Toda hora que ele via, tia, macumba. Aí, no final da visita, eu abri e falei: olha, o galo, o Afonso, aquilo não é macumba. Mas também a gente precisa respeitar a macumba. Você sabe o que é a macumba? É muito chato a pessoa ter uma religião e a outra ficar lá fora julgando e enchendo, enfim, não deixando você fazer aquilo que é importante para você. Então, são pequenos respeitos também que a gente tem que semear para que se cultive uma ética, né, de respeito à literatura, às preferências. Você não tem que concordar com o que o personagem decidiu fazer. Você pode achar tudo muito chato em relação a ter uma bolsa amarela cheia de bolsinho, cheia de vontades. Tudo bem, vamos discutir isso mesmo. A literatura não vai trazer consenso, não é para trazer consenso. E acho que aí, para encerrar, a gente volta naquela epígrafe que a Soraya trouxe, do Bartolomeu, que fala da dúvida. A literatura é para isso mesmo, é para deixar a gente com a dúvida, com uma coceirinha ali, né? E você ficar indagando. Então, acho que é isso que a gente tem que levar para as pessoas que trazem como problemas os temas, os vocabulários, ou todas as outras questões que têm sido muito vigiadas e julgadas. Gente, é uma discussão que não termina. Espero poder, em outros lugares, em outros momentos, levar adiante isso, né? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Bia. Aí. Oi. Então, foi bom, a gente inquieta, dá vontade de discutir mais e mais. É muito importante, né, quando a gente recebe esse depoimento, e aí você que está na escola também fica... Então, um segredo para você, Vanessa, né? Um segredo para você. Sempre vai ter nos grupos parceiros. Então, cata os parceiros, caça os parceiros, porque aí aumenta, né? Se fortalece, porque é no coletivo. Quando a escola se dá conta de qual é a função da literatura dentro da escola, isso dá força. Por mais que a gente ache que não, dá força. Mas busca parceiros. Não vai no contraponto do que não quer, não. O que não quer, você já sabe. Descobre quem quer. E aí cria uma rede com
com os que querem, tá bom? Obrigada, gente. Os encontros continuam. A gente vai ter 2 horas a conversa sobre o livro Clarice, com o ilustrador, na mediação da Marta Gomes. Às 15 horas tem a Secretaria Estadual de Cultura. Quem vai estar mediando é a Vanessa. E às 16 horas a gente tem literatura infantil e representatividade negra com a Sônia Rosa. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom?